É nosso convidado o Carneiro, deputado do PSD. Muito boa tarde, bem-vindo. Como é que responde a estas críticas? Há aqui uma preocupação com a mudança de cadeiras, neste caso da exoneração da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite e a quem nos está a ver em casa. De facto, aquilo que nós estamos a assistir, e atento às explicações que o Governo deu no comunicado que emitiu, é que a atual mesa, e nomeadamente a senhora provedora, foi incapaz de dar resposta às graves dificuldades que a Santa Casa vem atravessando desde há algum tempo a esta parte, ainda com o provedor inclusivamente anterior, quando se aventuraram em negócios no Brasil e noutros sítios que levaram a perdas que devem rondar, segundo os dados que têm vindo a público, 50 milhões de euros, e desde que a atual provedora entrou em funções em maio do ano passado, nós já, portanto, somos confrontados com aquilo que o Governo agora nos explica. Não foi apresentado um plano de reestruturação, nem um plano estratégico para dar resposta a essas dificuldades que a Santa Casa vinha vivenciando, inclusivamente ao ponto de ter existido uma ruptura iminente da tesouraria da Santa Casa. Ora, a Santa Casa tem um papel muito importante, como é sabido por todos os portugueses, nos apoios sociais que presta, tem uma missão fundamental. Inclusivamente a Câmara Municipal de Lisboa veio queixar-se já de que a Santa Casa não está a dar as respostas necessárias e que, pelos vistos, era habitual que fossem dadas no que diz respeito aos apoios sociais. E, portanto, esta decisão do Governo não é uma decisão política, é uma decisão perfeitamente legítima. E espanta-me que o Partido Socialista venha dizer que há aqui alguma motivação política ou que há uma tentativa de colocar quadros partidários dos partidos que integram a AD. Vamos então ouvir a posição do Partido Socialista, está também connosco em estúdio. Sim. Se me permite, só para concluir, é que se o Partido Socialista quiser seguir esse caminho, eu iria recordar Mário Centeno no Banco de Portugal, iria recordar Elisa Ferreira na Comissão Europeia, iria recordar Francisco Assis no Conselho Económico e Social e muitos outros exemplos. Ora, nós achamos que essa não é a atitude correta, porque não são essas as motivações que levam a esta decisão e, portanto, achamos que isto deve ser tratado com responsabilidade e a Sra. Ministra, inclusivamente, já estará certamente disponível para ir ao Parlamento prestar todos os esclarecimentos que os partidos quiserem e aprofundar o caso, se necessário for. Então ouvir Tiago Barbosa Ribeiro, deputado do Partido Socialista, está connosco em estúdio. Esta não é uma decisão política? O Governo está preocupado com a má gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa? Bom, muito boa tarde ao Carneiro e a todos os telespectadores. Bom, esta decisão é uma decisão verdadeiramente inusitada e é uma decisão que nos parece que começa a desenhar um certo padrão de atuação do Governo, que é afastar aquelas pessoas que, independentemente das suas provas enquanto gestores públicos, não têm, eventualmente não terão, não sei, a cor partidária do Governo. Foi assim com a direção executiva do SNS. Se demitiu. Dir-me-ão que a direção se demitiu, mas foi empurrada, todos nós percebemos que a direção foi empurrada e infelizmente perdemos uma grande equipa de gestão do SNS. Foi assim agora na Santa Casa da Misericórdia, eventualmente será assim no Instituto da Segurança Social, com esta inventona a propósito das tabelas de retenção, que foi hoje tema por parte do PSD, e portanto o que nós estamos a ver é o Governo a criar uma sucessão de casos para justificar um conjunto de missões. Mas aqui é um facto que há uma real crise financeira na Santa Casa. O que se passa na Santa Casa da Misericórdia é uma crise financeira de há alguns anos, não especificamente do atualmente. Reconheço o esforço que o Carneiro fez relativamente às nomeações. Eu posso lembrar mais uma, que foi, por exemplo, Pedro Santana Lopes, que foi nomeado provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa pelo Governo do Partido Socialista em 2016 e lá se manteve até 2019. Creio que é insuspeito de simpatias partidárias pelo Partido Socialista. E, portanto, o que nós temos na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é uma situação de dificuldades financeiras e dificuldades de gestão que não tem nada a ver com a atual provedora. Aliás, várias dessas dimensões já foram escalpelizadas em audições na Assembleia da República, nas quais participou naturalmente o PSD, nomeadamente pela doutora Ana Jorge. A doutora Ana Jorge está lá sensivelmente 11 meses. Os factos que subjazem às críticas que são feitas são anteriores à sua gestão. Aliás, foi ordenada pela anterior tutela, pelo Governo do Partido Socialista, uma auditoria forense
às contas da Santa Casa da Misericórdia, que aliás foi remetido para o Ministério Público, nomeadamente 2021-2022, a avaliação dos negócios que foram feitos, nomeadamente no Brasil e no Peru, e portanto eu acho extraordinário que o Governo diga duas coisas que são absolutamente contraditórias entre si. É que não tem qualquer informação, porque deu 2 semanas, imagine-se, à provedora para apresentar um plano integral de reestruturação e não tendo nenhuma informação diz que está tudo mal. Portanto, é aqui algo que não estava a certo. O Carneiro, num ano, Ana Jorge tinha tempo de resolver o problema que herdou e em 15 dias também tinha tempo de apresentar um plano de reestruturação? Vamos ver. Portanto, a senhora provedora cessante estava em funções desde maio do ano passado. É óbvio que não é agora que ela vai desenhar, ou a mesa iria desenhar um plano de reestruturação. Ele já Mas esse plano foi desenhado pelo Governo. Já tinha que ter sido desenhado antes. Ora, o comunicado do Governo é muito claro a dizer que não foi apresentado um plano estratégico de reestruturação. Significa que alguma coisa falhou nestes 11 meses. Mas está em curso, porque é que a senhora provedora não o apresentou? Quando já até foi apresentado, esse debate foi feito na Assembleia da República em setembro do ano passado. Não teria tempo para concluir em 15 dias, o Carneiro. Isso é óbvio. Eu remeto-me para aquilo que está no comunicado do Governo, que diz que não foi apresentado um plano estratégico de reestruturação. Em 15 dias. E mais, em 15 dias não, quer dizer, se eles estão em funções há 11 meses, não é em 15 dias que o vão fazer. Não, estamos a falar de coisas diferentes. Há muito tempo. Não estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar exatamente... O plano de saneamento financeiro da instituição, o plano de rescisões, o programa de... Não queria dar a interromper, só para esclarecer o seguinte, com toda... O plano de rescisões, o plano de saneamento financeiro e o designado plano de reestruturação é a mesma missão da atual direção da Santa Casa da Misericórdia. E isso está em curso, isso está em vigor e é de conhecimento público, isso nem sequer é matéria de uma situação em que há uma ruptura iminente. O que é sabido é que há 15 dias houve uma reunião, essa reunião foi pública, entre a senhora provedora, ou até agora provedora, e a atual tutela, em que lhe foram solicitados um conjunto de elementos num prazo que evidentemente não poderia ser cumprido. Certamente essa matéria será possível ser totalmente clarificada, porque o Partido Socialista deu entrada num requerimento na Assembleia da República que vai ser votado na próxima quinta-feira para ouvir a senhora provedora, ou até agora provedora, e a senhora ministra, na próxima semana previsivelmente. Portanto, vamos esclarecer tudo isso e certamente serão audições muito interessantes de serem acompanhadas e, portanto, aqui o que está por trás de tudo isto, todos nós percebemos, é voltarmos aos tempos do professor Cavaco Silva e do Estado de Laranja. E, portanto, o gestor público não é competente se não tiver o cartão do PSD. Parece ser essa a regra que está neste momento instituída. O Partido Socialista, que ficou conhecido como o Family Gate, com as nomeações partidárias com pessoas sem experiência para o Instituto de Emprego e Formação Profissional e para uma série de organismos públicos, vem agora dizer foi o governo do Partido Socialista que nomeou Pedro Santana Lopes para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Pois, eu sei que... Mas é habitual esta troca de cadeiras quando há mudança de governo, de um lado e do outro? Não parece, e, portanto, isto não deve ser visto como uma mudança, como questões de cadeiras e de... Já vai poder falar, Hugo. Perguntava também, e pode ser uma pergunta para si, se é habitual esta troca de cadeiras quando há mudança de governo, e falo de um lado e do outro. Não há normalidade nenhuma de troca de cadeiras, não é essa a atitude do governo da AD. Agora, ouvir o PS dizer que esteve 8 anos no governo, a dizer que o governo da AD, que está há 15 dias no governo, quer fazer nomeações políticas, quando o governo do Partido Socialista não fez outra coisa do que isso mesmo, este é o primeiro ponto. O outro ponto é que não há padrão nenhum. O Tiago disse aqui uma coisa que eu tenho que refutar, não é verdade. A direção executiva do SNS demitiu-se por decisão própria, não foi demitida por ninguém. É normal que quando o governo chegue ao poder, peça informações. A direção executiva não quis dar essas informações ou entendeu que, ainda que as desse, porque até se esforçaram para entregar um conjunto de informações, acharam que deviam saíram pelo seu próprio pé. Não vejo nenhuma atitude. Relativamente à história das pensões, o governo do Partido Socialista podia ter... colocado essa informação, por exemplo, sobre a necessidade de fazer acertos para baixo nas pensões, por exemplo, já em maio, no dossiê de transição do governo, isso foi em abril e depois agora vamos ter as de maio. Só que essa informação não foi passada na pasta de transição ao novo governo, essa informação não foi dada pela senhora Presidente da Segurança Social quando esteve reunida com o governo no dia 22 de abril, também não foi dada essa informação, e mais... Estes acertos podiam ter sido feitos em fevereiro e em março, mas
pelos vistos, houve uma opção política para não serem feitas. Nós temos que esclarecer isso. Para terminar este tema. Mesmo para terminar, eu gostava de dizer o seguinte, o governo da AD não tem nenhum receio de que os seus ministros vão ao Parlamento prestar os esclarecimentos que os senhores deputados entendam como necessários. Aliás, isso contrasta muito com aquilo que era a atitude do Partido Socialista, que sempre chumbou, ou maioritariamente chumbou. Não é verdade. Vamos ouvir a resposta do Tiago Barbosa Ribeiro para terminar este tema. Tiago. Isso não é verdade. O Hugo não faz parte da Comissão de Trabalho. A anterior ministra foi várias vezes à Assembleia da República e à Comissão de Trabalho esclarecer estas matérias quando o Partido Socialista tinha maioria absoluta e, portanto, nem sequer é um facto. Relativamente à questão das pensões, e eu creio que é importante esclarecer o seguinte, porque nós ouvimos declarações muito graves por parte do Hugo Soares, falando de manipulação, falando de eleitoralismo, falando de utilização dos pensionistas para efeitos eleitorais. É importante que as pessoas percebam o que está em causa. O que está em causa é a tentativa do PSD tomar de assalto o Instituto da Segurança Social. E está a usar um pretexto absolutamente inaceitável que tem a ver com algo muito simples. No dia 29 de dezembro foram entregues à Segurança Social as novas tabelas de retenção. E é possível haver umas novas tabelas de retenção porque o Governo do Partido Socialista baixou o IRS, a tal grande baixa de IRS que agora a AD votou contra e que agora assume também começou, felizmente. E o que nós vimos foi que em janeiro, naturalmente, essas tabelas tiveram uma tabela provisória relativamente ao IRS que ficou em vigor para este ano. Falamos de um universo de 350 mil pensionistas. Desses 350 mil pensionistas, 180 mil, aliás, mais de 180 mil, tiveram retenção a mais, não tiveram retenção a menos. Pagaram mais de imposto do que aquilo que deveriam ter pago. Em 140 mil, portanto, menos do que os que pagaram mais, cerca de 40 mil a menos, tiveram um acerto, exatamente, tiveram um acerto para baixo. Ora bem, evidentemente não há nenhum eleitoralismo quando as pessoas pagaram mais IRS do que aquilo que deveriam ter pago. Isto acontece todos os anos. Muito bem, fica clara a posição dos dois relativamente a este tema. Vamos avançar com outro assunto que está também a marcar a atualidade. Peço-vos que fiquem. O Carneiro, como é que reage às críticas à ideia do Governo que defende serviço militar para jovens que cometam pequenos delitos? Eu acho que era muito importante que todas estas posições que foram agora conhecidas, que acabaram de passar, levassem em consideração o enquadramento em que estas declarações do Sr. Ministro decorreram. Como sabem, no fim de semana decorreu a Universidade da Europa, que é um momento de formação dos partidos da AD junto dos seus jovens, portanto, jovens, sejam jovens militantes ou jovens independentes, que querem ouvir falar sobre os temas da Europa e outros da governação, enfim, que são abordados por políticos no ativo ou até políticos que não estejam no ativo. E o Sr. Ministro, se viram até pelas imagens, que eu acho que é muito importante, constatar o tom de informalidade e de à vontade com que ele está a dirigir aos jovens, num tom de reflexão crítica sobre os caminhos que poderiam ou não ser equacionados, nós facilmente conseguimos concluir que o Sr. Ministro ali não fez nenhuma proposta em concreto de fazer isto, seguir este caminho ou seguir aquilo, e muito menos respeitante ao serviço militar obrigatório, portanto, muito menos. O Carneiro, a Ministra da Administração Interna, também falou nesta possibilidade. Já lá vou. A senhora Ministra da Administração Interna, tanto quanto é do meu conhecimento, foi abordada pelos senhores jornalistas. Eu não sei se teria tido conhecimento total das declarações do Ministro ou o contexto em que elas tinham sido prestadas na Universidade da Europa e naturalmente, o Governo funciona de forma coesa, isso é perfeitamente natural. Portanto, eu acho que era prudente da parte de todos que nós pudéssemos ouvir qual é a posição, se for esse o entendimento dos partidos, de eventualmente chamar o Sr. Ministro ao Parlamento, julgo que há alguns partidos que já o disseram que iriam fazer, de que o Sr. Ministro possa explicar exatamente qual é a política que o Governo pretende seguir nesta matéria no Ministério da Defesa, porque eu julgo que há aqui uma série de equívocos que foram somando e há sempre uma tentação de reagir à primeira coisa que alguém diz. Mas estaria de acordo com esta ideia, o Carneiro? Repare, aqui quem tem que definir a política nesta matéria é o Governo, não sou eu. E, portanto, eu acho que é importante perceber.
Pois, eu acho que é importante perceber qual é a posição do Governo sobre esta matéria, porque ouvir o Dr. Nuno Melo, enquanto Ministro da Defesa ou líder do CDS, numa universidade da Europa, a falar para alunos nessa universidade de forma absolutamente informal, não está a fazer nenhuma declaração política sobre uma determinada opção, nós temos que perceber que não podem ser extraídas todas estas conclusões que nós ouvimos e que é normal, às vezes no espaço público possam existir equívocos e esses equívocos devem ser clarificados, esclarecidos. Certamente que o Sr. Ministro terá a oportunidade de o fazer, tanto quanto é do meu conhecimento, inclusivamente já fez declarações à imprensa, já depois dessas, em que clarifica também a sua posição, dizendo que não há serviço obrigatório, nem nada do género, portanto, nem obrigar ninguém a fazer... Vamos ouvir a posição de Tiago Barbosa Ribeiro. Considera também que não é possível extrair para já conclusões sobre aquilo que foi dito pelo Ministro da Defesa e pela Ministra da Administração Interna? Bom, é possível extrair que este Governo permanece em sucessivos equívocos e desta forma os ministros nem vão conseguir governar porque não saem da Assembleia da República e vão estar sistematicamente a ser chamados a clarificar as suas posições. Naturalmente, quando um ministro intervém num espaço, seja ele um espaço de formação ou não formação, um espaço de um partido ou fora dele, fala com o ministro. E, portanto, o que nós vemos aqui, já tivemos o serviço militar obrigatório, já tivemos uma dimensão voluntária e agora temos a dimensão correcional, que é o serviço militar correcional. O que demonstra, para além de um disparate absoluto, obviamente nunca vai acontecer nada que se assemelhe, um grande desrespeito pela instituição militar, é também importante de referir a visão que preside ao próprio conceito de reinserção social. Eu vi as declarações de Nuno Melo, enfim, um jovem nasce de uma família desestruturada e, portanto, vai para a tropa, não é? Foi um bocado o que ele disse. Isto é um disparate absoluto. É um desrespeito também pelos técnicos de reinserção social, pelos serviços da segurança social, pela forma como muitos destes jovens são reinseridos socialmente por delitos menores e, evidentemente, que não devem, não podem e não serão encaminhados para o serviço militar porque cometem um delito. Eu percebo que a estratégia isto é um disparate absoluto. Foi reiterado pela Ministra da Administração Interna e, portanto, o Governo precisa não só de coesão, mas de comunicação e de orientar um pouco a sua mensagem. Isto não passará de um disparate. O Ministro terá que ir à Assembleia da República. Nuno Melo é conhecido por vários equívocos. Esperemos que não os mas tendo em conta aquilo que conhecemos das palavras do Ministro da Defesa e da Ministra da Administração Interna, esta ideia defendida é comparável a serviço militar obrigatório? Não, o Sr. Ministro deixou muito claro que não está a falar de serviço militar obrigatório, inclusive com declarações que já fez posteriormente a isso. Agora, eu percebo o papel do Partido Socialista, com o Tiago, que aproveita qualquer brecha para tentar fazer oposição. Ora, eu acho que nós devemos discutir isto com seriedade. Mas também ouvimos aqui muitas críticas, o Carneiro. Não tenho pessoas ligadas às Forças Armadas. E por isso é que eu me debrucei e tive algum cuidado a fazer o histórico dos momentos em que tudo isto aconteceu, quer na Universidade da Europa, quer o contexto em que a senhora Ministra faz as declarações que faz, e portanto é importante perceber tudo isso para nós fazermos um juízo que seja justo. E aquilo que a oposição, neste caso o Tiago, está a tentar fazer é extrair da posição... Eu ouvi as declarações do Nuno Melo e comentei a senhora Ministra. Eu também ouvi, e ouvi então, muito bem. Ouvimos o mesmo. Muito bem, mas está a tentar extrair aqui a ideia de que há um disparate, quando na verdade não foi feita nenhuma proposta. Poderia o Partido Socialista achar que há um disparate ou que não há um disparate se tivesse sido feita uma proposta. Não há nenhuma proposta em cima da mesa. Mas é um facto que no setor já surgiram muitas reações, o Carneiro. Com certeza, e certamente que o Sr. Ministro terá a oportunidade, seja no Parlamento, quer junto dessas instituições, desses representantes, de esclarecer algum equívoco. Agora, deixe-me dizer também, Tiago, deixa-me dizer-te que nós não temos medo de ir ao Parlamento, nós, a AD e o Governo da AD. Porque a AD não tem maioria para impedir a ida dos ministros ao Parlamento. Portanto, é bom que não tenham medo, porque vão lá muitas vezes. O Partido Socialista, durante o tempo em que governou e desgraçou a maioria que tinha, nós tivemos que usar várias vezes requerimentos potestativos para chamar ministro ao Parlamento, porque vocês votavam contra, porque tinham medo de prestar contas no Parlamento. Ora, o Governo da AD não tem medo de prestar contas no Parlamento. E é muito importante. Não é isso que está em discussão sequer. Tiago, eu tive o serviço militar correcional. Nessa negociação dos debates quinzenais, não vamos falar nisso porque o vosso objetivo era
tornar o Parlamento num espaço de colóquio, acabar com o ping-pong, recordo os portugueses que isso é importante e nós batemos o pé para que isso não acontecesse. Porque se fosse por a vontade do Partido Socialista, os debates com o Primeiro-Ministro passavam a ser um colóquio, uma conferência... O Partido Socialista, o Nuno Melo não é do Partido Socialista. Pois, mas referiste os debates quinzenais e eu agora estou a referir o histórico disto, também é importante que as pessoas percebam. Portanto, se o Sr. Ministro for chamado ao Parlamento, certamente que ele irá prestar as declarações, as explicações que tiver que prestar. Agora, é importante perceber que ele não fez uma proposta, ele estava a falar de forma descontraída com os estudantes na Universidade da Europa e, portanto, não estava a fazer uma proposta... Temos de muito melhor sobre essas formações. Só para terminar, Barbosa Ribeiro, são necessárias mais explicações para percebermos realmente qual a proposta do Governo? Bom, não se percebe, de facto. Eu não vou valorizar excessivamente isto. Parece-me, de facto, um disparate, independentemente do conteúdo. Eu percebo, enfim, o que tentou aqui, enfim, está a fazer o papel dele, tentar justificar. A Sra. Ministra foi perante um jornalista, o Nuno Melo, o Sr. Ministro da Defesa foi na sessão de formação. Bom, foi um disparate e, evidentemente, não tem... Chamem o Ministro ao Parlamento. Muito bem, vamos deixar o Tiago terminar. Vão chamar o Ministro ao Parlamento? O Ministro irá ao Parlamento, sim. O Ministro vai ao Parlamento e, portanto, não passará de um disparate. Já foi criticado por todos os agentes do setor, mas eu insisto, o problema aqui não é tanto este disparate, é a visão que o Governo, e em especial o CDS, neste caso em particular, enfim, e a Sra. Ministra da Administração Interna, têm, não tanto, mas também sobre a dimensão do serviço militar, mas sobre o papel da reinserção, achando que os jovens são reinseridos socialmente por serem colocados no serviço militar. Isto é um disparate. Ficou clara a vossa posição. O Carneiro, temos mesmo de terminar. Eu estive na subcomissão de assuntos prisionais na legislatura anterior. Não vamos falar de reintegração porque a falta de técnicos de assistentes sociais e a forma como os jovens são abandonados em muitas dessas instituições e foram durante 8 anos pelo Partido Socialista é absolutamente dramático. Portanto, se quiserem falar disso a sério, então vamos ver o que vocês andaram a fazer durante 8 anos, que é educar os jovens nos quartéis. Temos de terminar. Isso é que foi um grande disparate. Vamos esperar por mais explicações. Agradeço aos dois uma vez mais a presença no 1820. Uma boa tarde. Voltamos a seguir a um intervalo. Até já.